Então, boa noite a todos. Mais um encontro, né, da preparação para o Examinar 2025. Como a gente tinha elencado, a gente está seguindo a sequência do curso e-learning. Então, hoje a gente vai ter os saltos horizontais e quem vai estar brindando a gente com essa noitada vai ser o Jurandir, né, que foi árbitro-chefe também nas nossas Olimpíadas 2016, Rio 2016. E na sequência, né, na sequência dos dias, a gente vai ter outros árbitros trabalhando, conduzindo os nossos encontros. Então, aproveitem, façam os questionamentos, seja no chat, abrindo o microfone, né, nas dúvidas. E outro ponto forte aqui desses nossos encontros é que os termos que vocês vão observar, hoje tem um termo interessante, né, existem termos em português de Portugal que nós não usamos, mas que quando vem as questões mesmo da prova, vem em português de Portugal, nesse do NAR, diferentemente do bronze, o bronze já vem em português do Brasil, né, mas o NAR, que é um antes do bronze, ainda não foi traduzido para o português do Brasil. Tá? Então, aproveitem bastante o Jurandir aí. Jurandir, com você. Obrigado, boa noite a todos. Geraldo, pode compartilhar para a gente? Opa, beleza. Cláudia vai adicionando o pessoal aí para mim. Pode ficar tranquilo. Todo mundo está vendo? Está compartilhado aqui, pelo menos. Então, nós vamos para a abertura. Perfeito. Nesta unidade, apresentaremos a configuração do local para uma competição de salto em comprimento, as funções e deveres da equipe de oficiais, a forma como a competição deve ser conduzida e as regras que se aplicáveis. Visto que a grande maioria dos aspectos também se aplica de forma semelhante a uma competição de triplo salto, vamos referir quaisquer variações à medida que procedermos. No final da unidade, veremos como é determinado o resultado de uma competição de salto em comprimento ou de um triplo salto. Bom, pessoal, essa primeira parte da introdução, nós já vimos dois termos diferentes que a gente está acostumado, né? O nosso salto em comprimento que eles citam, o nosso salto em distância, tá? Ficou muito claro isso. E o salto triplo é o triplo salto. Então, vocês têm que ter isso em mente, na hora que cair a questão, não se embolar nesse momento, tá bom? Vamos lá. Aqui está uma configuração básica para uma competição de salto em comprimento. Um setor de queda adequado, cheio de areia macia e úmida, é essencial para todas as competições. A superfície superior da areia deve estar nivelada e também nivelada com a tábua de chamada. A largura do setor de queda será entre 2,75 metros, mínimo, e 3,00 metros, máximo, sendo mais comumente ter 3 metros. O meio do setor de queda deve coincidir com o meio da pista. Se não coincidir, deve ser colocada fita adesiva ou semelhante na vala para demarcar a largura de 3 metros. Pauzinho aí, Geraldo, por Setor de favor. queda com pista de corrida centralizada. Setor de queda com pista de corrida Opa. para um lado e fita colocada no setor de queda para Você queria parar? Por favor. Só para falar aqui alguns termos aqui. Quer que eu Bom, lembra volte? da... Oi? Você quer que eu volte? É só a telinha anterior, por favor. Peraí, deixa eu achar aqui. Ah, onde é que está você? Ah, eu vou ter que retornar. Não, pode. Eu tenho que me... Como é que fala? Deixa eu dar uma zerada aqui que eu ampliei e ele ficou grandão.
Aqui. Aqui está uma configuração básica para uma competição de salto em comprimento. Um setor de queda adequado, cheio de areia macia e úmida, é essencial para todas as competições. A superfície superior da areia deve estar nivelada e também nivelada com a tábua de chamada. A largura do setor de queda será entre 2,75 metros, mínimo, e 3,00 metros, máximo, sendo mais comumente ter 3 metros. O meio do setor de queda deve coincidir Geraldo, com o meio... consegue pausar? Aí. Você quer que pause aqui? Enfim. É que está tão Pode. alto para mim, eu preciso até abaixar. E eu não estou te O ouvindo. som tá alto, Pachi? É o meu que está muito alto. Eu vou tirar um aparelho aqui que está. Aqui basicamente a gente se inicia aqui, fala a questão da área de queda, tá? A área de queda, ele vai falar aqui sobre a distância entre a tábua de impulsão, que no caso é a... Oi? Essa questão da fita aqui é o seguinte, se a pista for mais larga, a gente tem que colocar uma coisa para centralizar de acordo com o corredor o setor de corrida, tá bom? Vou falar aqui mais à frente. Geraldo, é melhor ir passando o vídeo que eu falo lá pela parte descritiva. Pode ir passando. meio da pista. Se não coincidir, deve ser colocada fita adesiva ou semelhante na vala para demarcar a largura de 3 metros. Setor de queda A com bala é pista a de área de corrida. queda, tá, pessoal? Essa centralização é isso aqui, né? Coloca. Isso, Aí você exatamente. tem o centro, metade daqui para cá, metade daqui até aqui. Exatamente. Centralizada. Setor de queda com pista de corrida para um lado e fita colocada no setor de queda para demarcar 3 Pista de corrida é metros. o nosso corredor. Setor de queda Pista de falar. corrida é o corretor, tá bom? Pode passar. que abrange 2 pistas de corrida. 2 setores de queda com pistas de corrida centralizadas lado a lado, com uma mais à frente da outra. O comprimento do setor de queda dependerá da posição da tábua de chamada na pista de corrida. A tábua de chamada, cuja borda Tábua de chamada é a nossa tábua de impulsão, tá bom? Tábua de chamada, tábua de impulsão. E a linha de chamada será aquela linha limite onde a gente vai fazer a leitura. Então são dois termos. Tábua de impulsão, nossa tábua, quer dizer, tábua de chamada é a nossa tábua de impulsão. E a linha de chamada é a linha onde a gente vai fazer a leitura, tá bom? Vai mostrar um pouquinho mais à frente, vai ficar mais claro. Mas mais para próxima vocês... do setor de queda é chamada de linha de chamada, deve ser posicionada para o salto em comprimento de modo que a linha de chamada fique entre 1 metro e 3 metros da extremidade mais próxima do setor de queda. Para o triplo salto, a distância padrão mínima para a competição de nível superior é de 13 metros para homens e 11 metros para mulheres. Em competições de nível inferior, devem... Pode falar. Esse aqui é o nosso básico, né, as medidas oficiais. Quando a gente tem muita competição escolar, essas coisas, a gente tem as medidas menores, né? 9 metros que a gente coloca, 9, 7, 5 no caso do Master, né, que é muito usado também. Tá? Mas as oficiais são 11 e 13, tá? Respectivamente, para mulheres e homens. Aplicar-se outras distâncias de acordo com a capacidade dos e os participantes. No salto em comprimento, a distância entre a linha de chamada e a extremidade mais distante do setor de queda deve ser de, pelo menos, 10 metros e, se possível, 11 metros. No triplo salto masculino, a distância entre a linha de chamada e a extremidade mais distante do setor de queda deve ser de, pelo menos, 21 metros. Há uma pista de corrida em frente ao setor de queda na qual os... Isso é uma distância de segurança, tá? Porque como os saltos evoluíram bastante, as caixas eram curtas, então para evitar acidentes, eles têm essa distância mínima. Vocês podem ver que os atletas de alto rendimento, eles fecham muito próximo ao final da borda lá. Então as caixas, quando não tinham esse padrão, corriam risco de muito acidente, tá? Foi só um ajuste na questão da regra. Os atletas fazem a sua corrida de balanço, a chamada, e de seguida, tentam saltar para o setor de queda. A pista deve ter 40 metros. Isso de salto, tá, gente? Corrida de balanço é justamente que deslocamento entre a marca do atleta até o salto, tá? Corrida de Possível, balanço. 45 metros de comprimento medido a partir da linha de chamada. Isso significa que, se a mesma pista for usada tanto para salto em comprimento como para triplo salto, o comprimento da pista deve ser medido outra vez desde a linha de chamada para o triplo salto masculino. Lembre-se deste conceito de linha de chamada, visto que se pode chegar, né? A linha de queima. Nossa famosa linha de queima é a linha de chamada, tá bom?
Lá é o limite onde fica onde ficava a plasticina, né? Tornará relevante de várias maneiras importantes na condução e avaliação de uma competição de salto em comprimento ou triplo salto. A pista de corrida tem 1,22 metros de largura, a mesma largura que uma pista de corrida no tartan. A tábua de chamada, que é normalmente feita de madeira ou de um material semelhante, a partir da qual o atleta deve, em teoria, fazer o seu salto, é geralmente uma instalação semipermanente no chão. Em competições de nível inferior, também pode ser pintada ou replicada com fita adesiva branca na pista de corrida. Tem 20 cm de largura e atravessa toda a largura da pista de corrida. Pode utilizar-se nestas competições um tapete portátil pesado com uma tábua de chamada pintada. A pista de corrida e a área de chamada são planas, sendo que a superfície do setor de queda lisa é colocada ao nível delas. Deve criar-se uma área para os atletas se sentarem. Vai falar O que ele alguma falou coisa? agora a partir das opções de fita, tapete, são as alternativas, né? Caso a gente não tenha uma tábua oficial, a gente pode usar essas formas, né? Como naquela questão que eu dei o exemplo do salto triplo, a maioria das vezes a gente faz com fita, né? As marcas não oficiais. Então, vai seguir, já. Em um dos lados da pista. Deve colocar-se uma mesa e cadeiras para o juiz, responsável, pelo registro numa posição conveniente ao lado da pista, entre o assento do atleta e a tábua de chamada para permitir uma boa comunicação com os outros juízes, bem como com os atletas. Devem Aqui é a colocar-se algumas posição do cadeiras juiz-chefe. Perceba o termo, juiz-chefe, vai ficar nessa posição aqui com a bandeira vermelha e branca, tá? Aqui, geralmente, nessa posição, é uma posição melhor, né? Depende, às vezes não dá para a gente colocar uma configuração parecida, mas é a mesa onde vai ficar o, o ator aqui, chamam de árbitro apontador, né? Que é quem vai fazer a súmula, tá? Nessa região aqui, essas duas cadeiras, já no setor de queda, duas cadeiras próximas, geralmente fica o rapaz da trolha, né? Quem vai ficar com a marca, é que eles chamam de ponteiro, que é o árbitro de queda. E nas outras cadeiras, os árbitros que vão fazer o rastelo e vão puxar treino, né? Obrigado, bancos Geraldo. para os juízes responsáveis pelo setor de queda numa posição conveniente ao lado do setor de queda. Os juízes devem garantir que também tenham um dispositivo adequado, mais frequentemente uma fita métrica, para medir cada salto válido, bem como um ponteiro ou outro dispositivo para marcar o ponto de medição correto na areia e ensinos, vassouras ou outros Ponteira é a dispositivos para famosa nivelar trolha que a gente usa, tá, gente? Ponteira é a famosa trolha que a gente usa, tá? É para marcar lá a medição de cada atleta lá, assim, que a gente já conhece mesmo, né? E o rastelo, pataca, aquela discussão, velha discussão que a gente tem, né? Dos termos que são usados nesse instrumento. Não é não? a areia Assim. após cada salto. O anemómetro deve ser colocado a 20 metros, desde a linha de chamada, no início da pista de corrida. Deve É colocar-se ao lado do importante, anemómetro distância do uma 20 metros da linha de chamada. Linha de chamada, aquela linha lá, é o limite onde o atleta pode chegar, tá bom? 20 metros é a posição do anemômetro. cadeira e banco para o juiz que o opera. Note que isso significa que o anemómetro estará numa posição diferente para o triplo salto, comparando com o salto em comprimento. Para que uma competição seja bem conduzida, deve colocar-se uma ou mais birutas para ajudar os atletas a determinar a força e direção do vento. Um painel de pontuação, operado manual ou eletronicamente, para indicar, pelo menos, a distância medida de cada salto. Se Painel de disponível, um pontuação relógio de placar. contagem Relógio de contagem é o regressivo, tá? Então, quando cair alguma questão falando sobre relógio de contagem decrescente, é o nosso famoso regressivo, né? crescente para mostrar aos atletas o tempo que resta para fazerem o seu ensaio. Se não estiver disponível, o juiz relevante deve ter um cronómetro, bem como a bandeira amarela. O ensaio se refere à tentativa do atleta, tá bom? Tentativa do atleta é o ensaio. Anotando os termos, hein? E ficou evidente é que o vídeo é grande devido à quantidade de detalhes que existe na prova, né? Exatamente. A prova de tripla distância é uma prova que tem mais detalhes, né, em relação às outras provas de campo, né? Nós veremos o checklist logo após. Não sei qual se é agora, na sequência, mas terá um checklist aí que vocês vê a quantidade de coisas que nós temos que averiguar no salto tripla distância, né? Então, esse No texto aqui salto- é tudo que foi falado
Nesse Exatamente. momento, Como a Cláudia já havia falado, o vídeo ele é transcrito também, tá? Então, você tem o material audiovisual e o material impresso. e pode abaixar aqui, ó. Exatamente. Tem alguns momentos que a inteligência artificial é um pouquinho acelerada para falar, então às vezes a gente entende melhor lá ler. Eu acho que essa parte repetida do vídeo está em inglês, ô, geral, se eu não me engano. Vamos ver. There is a runway in front of the landing area on which the athletes make their run-up, take off and then attempt to jump into the landing area. The runway should be 40 meters long, and if possible, 45 meters long, measured backwards from the takeoff line. This means that if the same runway is used for both long jump and triple jump, the length of the runway should be measured back from the takeoff line for the men's triple jump. Please remember the concept of the takeoff line, as it becomes relevant in several important ways in conducting and judging a long or triple jump competition. The runway is 1.22 meters wide, the same width as a running lane on the track. The takeoff board, which is normally made of wood or similar material, from which the athlete should in theory make their jump, is usually a semi-permanent installation in the ground. For lower-level competitions, it can also be painted, or replicated with white adhesive tape on the runway. It is 20 centimeters wide and crosses the full width of the runway. A heavy portable mat with a takeoff board painted on it can be used for these competitions. Como The eu falei, runway alguns and takeoff area are Pode deixar rolando, Geraldo. Pode basically deixar. flat and the surface of the Eu sempre landing tenho area esse smooth and receio. level O que with them. acontece? A gente tem que passar porque senão a gente não consegue alcançar a lição seguinte, né? Deixa eu ver o que que tinha escrito. Não, não tem nada escrito. É coisa que já foi dita, né? Já foi citada. Vamos ao seguinte. Será que é mais uma parte? Eu acho que é. É a An parte agora area de for the configuração. athletes to sit should be placed on one side of the run-up area. A table and chairs for the judges in charge of the recording should be placed in a convenient position next to the runway between the athletes' seating and the takeoff board to enable good communication with the other judges as well as the athletes. Some chairs, stools for the judges in charge of the landing area should be placed in a convenient position next to the landing area. The judges should ensure they also have a suitable device, most commonly a measuring tape for measuring each valid jump, as well as rakes, brooms or other devices to level the sand after each jump. The wind gauge should be placed 20 meters back down the runway from the takeoff line. A chair, stool for the judge operating the wind gauge should be placed next to it. Note that this means the wind gauge will be in a different position for the triple jump when compared with the long jump. Lá vem bem o termo juiz, tá? O juiz e árbitro são coisas distintas, nós veremos mais à frente. Guardem bem isso. Pode passar, Geraldo, acho que agora vem o quiz, né? Ah, vamos. A lista de materiais, gente. Vamos lá. Deixa eu A pista, ampliar. Deixa eu ampliar isso aqui. Isso. vamos lá. A pista, incluindo marcadores para indicar o ponto de medição do anemômetro, né? A gente sempre deixa duas marquinhas, né? Uma no ponto de referência, a outra onde tem que ficar. Setor de queda, tábua de chamada, que é a nossa tábua de impulsão, tá? Marcadores laterais são as réguas, tá? Marcadores laterais da tábua de chamada não, são aqueles, pode ser cone, coisa para indicar para o atleta onde eles estão. A placa indicador de plasticina é a nossa famosa plaquinha de plasticina, a famosa plasticina também. Espátula e rolo e rodos. Ais, anchos, ancinhos. Dispositivo de nivelamento, caso seja usado, que a gente não usa isso. Bandeira vermelha, amarela e branca. Bandeira, biruta ou fita para indicar a direção do vento. Tá? A gente pode fazer de qualquer material. Vassoura para limpar o corredor. Cone de sinalização, que a gente vai usar para fechar o setor de corrida. Anemômetro e bandeiras vermelha e branca. Folha de registro de anemômetro das provas são os boletins, tá? As folhas de registro, quando a gente fala, são a questão dos boletins. Ponteiro para avaliação de queda é a nossa famosa trolha. Tá? Olha só quanto termo nós temos aí.
Divisor de vala. Divisor de vala é a fita que a gente vai dividir a área de queda, tá? A área de queda eles tratam aqui como divisor de vala. Fita métrica de aço, com 20 metros pelo menos. Fita métrica de fibra de vidro, 50 metros, que essa aqui é para auxiliar no atleta, tá? A gente estica lá na lateralzinha, lá para ele fazer a marca deles. Isso é um auxílio que a gente fornece. Folha de registro de prova, mais prancheta, lápis e canetas. Folha de registro são a súmula. Assentos, sombra, abrigo para atletas. Aqui no caso, cadeiras, os assentos. As sombras são as sombrinhas ou sombreiras. Abrigo para os atletas pode ser aquela tenda, alguma coisa assim. Rodos ou choppers? Choppers eu acredito que seja coisa, né, Claudinha? Seja pano, né? Alguma coisa assim, né? Isso aí eu não vi, não. Chopper deve ser aquele sugador de água. É isso aí, aquele de coisa, É, né? É, mas é e relacionado a isso, a secar o local de coisa, se tiver a tábua, qual que é o principalmente. nome que está aqui? Hã? A Chopper, esses supers. Os super, supers super. são rolos grandes de esponja. É isso Então, aí. eles passam esse rolo grande e ele vai absorvendo a água. É bem interessante o funcionamento, porque daí quando ele vai rodando, ele já vai retirando o excesso e caindo num recipiente assim. É bem interessante. Ah, bacana, bacana. Ó, pontos de água são os coolers que a gente costuma usar, né? Cadeiras e banco para juízes. Guarda-chuva, mesa e cadeira para registradores. O pessoal vai ficar lá na súmula. Tem mais aí, não Opa, tem? eu bati errado. Bom, bom. Desculpa, eu bati a tecla errada. Não, isso Deixa aí eu é o ir lá checklist. embaixo. Então, Ah, é o nosso foi checklist básico de toda a prova que a gente vai fazer. guarda-chuva, Bom, tá. relógio, painel de contagem decrescente, que é o nosso regressivo, painel de avaliação do anemômetro, painel de classificação da prova, são os nossos placares, equipamento de medição, caso nós tenhamos usando, nós estejamos usando, marcadores de registro e placas indicador de distância ao lado da vala, que são aquelas réguazinhas lá com a distância lá para referência do público, né? Pouca coisa, né? Pouquinho. Pouquinha coisa. E a nossa ainda é maior. Lembra, Claudinho? Então, Nossa ainda é maior. Então agora vai Vamos ter lá. uma diversão aqui. Vamos fazer agora é com vocês, tá? Verificação de conhecimento, tá? Vocês que vão ter um tempinho aí para responder no chat, né? Como a Claudinha disse aqui, é um exercício para vocês, são vocês que precisam responder, tá? E fiquem atentos, porque a prova de distância e triplo, elas são muito complexas, né? Tem muitos detalhes que você tem que prestar atenção, tá? E as perguntas são muito próximas uma da outra. Bom, aqui a gente vai fazer um correlacione, tá? Nós temos aqui a opção A, que faz a variação da distância entre a linha de chamada e a extremidade mais próxima do setor de queda para salto em comprimento, ou seja, a variação da distância entre a linha de chamada, tá? Linha de chamada é aquele limite lá onde a gente vai fazer a leitura, tá bom? E a extremidade mais próxima do setor de queda, qual é aquela distância? Aí nós temos a opção aqui, ó. 3 metros, 2, 10 metros, 3, 0, 20. Aí vocês escolhem uma dessas opções aqui referente à questão número A. A questão letra A, quer dizer, desculpa. E vocês acham? De 1 a 10 aqui, o que que vocês acham que é? Já começaram a responder aqui. 7, 7, 7. Beleza. A maioria aqui já marcou 7, então vamos adiantar aqui, ó. Aí a gente clica no A e no 7, por favor, Geraldo. No A e no 7. É só isso? Essa é a Ah, opção tá. daqui. Ela já veio aqui para baixo. Ó, distância mínima padrão entre a linha de chamada e a extremidade mais próxima do setor de queda para o triplo salto masculino. E aí, o que vocês acham? A B corresponde a qual das opções que restaram? Vamos responder no site que a gente vai, no chat que a gente vai vendo aqui. Vamos ver o que está dando aqui.
Começaram a responder aqui 9, Está todo mundo em dúvida. Opa, 9. 9 Já temos seria alguns 13 9. metros. Isso A aí. resposta 9 seria 13 metros. É isso mesmo? A B e a 13 aí. Posso marcar? Pode. Ok, marquei. Bom, distância mínima padrão entre a linha de chamada e o fundo do setor de queda para o triplo salto feminino. Qual das opções aí corresponde ao triplo salto feminino? Isso aí, então, o pessoal já começou a responder aí a questão número 4. Opa, estão respondendo a Vou número marcar isso. 4. Pode Pode marcar marcar? C, 4C. O pessoal está com receio de lançar, é a hora que pode errar, gente. Fica à vontade. Exatamente. Se tiver Mar- errado, a gente vai ver quando der o ok lá. Marca o C lá, Geraldo, por favor. Bom, largura da tábua de chamada. Lembram o que que é a tábua de chamada? Já foram rápidos aí, ó. Começaram a responder. Vamos lá, vamos sem medo de errar. Silmara, botaram um Atenção 30. também, ó. O Milton, responde de novo, Milton. Vamos lá. Largura da tábua de chamada, gente. Qual é a tábua de chamada? O pessoal tá errando a largura aí. Isso, vamos lá, Geraldo. A maioria tá botando aí Eu D3, vou- vai lá. E3, Isso, ok, vamos ver. isso aí. Uhum. Distância para até o fundo da pista de corrida, desde a linha de chamada até a posição do anemômetro. Pista de corrida, posição do anemômetro. Qual é a distância? O pessoal aí está respondendo, tá relacionando a letra E a número 10. Vamos marcar? Vou marcar 10, hein? Isso aí. Comprimento mínimo da pista de corrida. Qual o comprimento mínimo que tem que valer, pelo menos tanto para o triplo quanto para a distância? Vai, geral, marca 8 aí, por favor. 8. Distância mínima entre a linha de chamada e o fundo do setor de queda para o salto em comprimento. Linha de chamada, lembrando o que que é? Até o fundo da caixa de salto. Qual seria? Isso aí. Então tá indo na 2. 10 metros? Isso. Então vamos lá. Marcando. Largura mínima do setor de queda. Sobraram aí 3,21 ou 1,22? Vamos lá, geral. Marca um aí, por favor. Bom, 3 metros. A distância Distância mínima mínima. entre a linha de chamada para homens e o fundo do setor de queda para os triplo salto. Questão 5. Isso aí ficou mais fácil, né? E E restou a aí? largura da pista de corrida, gente. É o que vocês estavam confundindo naquele momento. O comprimento era 0,20, a Uhum. largura 1,22. Chegou Vamos a ver hora isso. de Vamos ver se conferir. deu tudo certo. Vamos conferir. Opa! Perfeito. Eu conto detalhezinho. Alguns eu falei, alguns confundem mesmo, né? Principalmente por É, causa da nomenclatura. Que A o largura comprimento mínima para do eles aqui setor é não era outra coisa, né? 2,75? Oi? A largura mínima não era 2,75, aí eles colocaram 3. Largura mínima do É. setor de queda. Eles não botaram a opção de 375, né? Que vai variar 375 a 3 no máximo, na verdade, né? Eles inverteram a questão, né? É largura máxima que pede. É a largura máxima, tá certo.
Eu devo ter Ok. lido errado. Podemos avançar? Bom, para garantir que o centro do setor de queda coincida com. Nossa, aumentou aqui, me perdi. Para garantir que o centro do setor de queda coincide com o centro da pista, é necessário colocar adequadamente uma fita ou semelhante no setor de queda. Selecione a resposta correta. Seria verdadeiro ou falso? Podem responder no chat. Estão dizendo que é. Enquanto hoje temos resposta A. Quantas? O que eu devo responder aqui? É A? Vamos pela maioria, a maioria tá A. Vamos lá. Então vamos na A. Vamos ver o que vai dar. Viu? Deu certo. Perfeito. Perfeito. É primordial, gente, essa divisão aí na pista. Verdadeiro. Terceiro. A superfície superior da areia deve estar no nível da tábua de chamada. Verdadeiro ou falso? Lembra o que é a tábua de chamada? Vocês acham? Vamos lá no chat. Verdadeiro. O pessoal está solicitando verdadeiro. Pode marcar em geral, por favor. Vamos concluir. Acertou. Perfeito. Vamos para mais um módulo, né? O pessoal está me dando trabalho aqui, viu? Deixa eu desligar a minha borracha aqui. Bom, agora a gente vai seguir para o item 3, correto? Isso. Oficiais, competição, como você classifica para o salto? Distância. Oficiais, Deixa eu ver onde é que está. Está aqui em cima. Aqui eu vou falar bem das funções, tá? Das funções dos árbitros e os termos que a gente tem que acostumar, que é juiz. Eis como posicionar os oficiais para uma competição de salto em comprimento. O juiz-chefe, JC, observará toda a prova, tendo especial cuidado para garantir que tudo esteja pronto para que o aproxime e a atleta faça o seu ensaio. Um juiz, com bandeira uma vermelha e branca, que é geralmente o juiz-chefe, deve posicionar-se num dos lados da pista tendo uma visão clara da chamada e queda do atleta. Deveres do juiz: avaliar se a chamada foi feita corretamente e medir o ensaio. Levantar a bandeira branca para um ensaio válido ou bandeira vermelha para uma falha. Quando o salto for medido, recomenda-se que o juiz esteja em frente à tábua de chamada, segurando a bandeira vermelha, enquanto o setor de queda é nivelado. Pode usar-se um cone em vez da bandeira ou como complemento. Dois juízes X e Y devem colocar-se ao lado. Pode falar. Não, naquela imagem anterior mesmo. Vocês perceberam que tem um marcadorzinho, né? Do lado da tábua de impulsão? Deixa eu ver se eu Aquilo tá consigo. sempre, né? Não sei se eu vou Aquele O conseguir. setor de marcadores queda, estão lá. um para determinar a posição de queda do atleta e o outro para nivelar a areia. Pode recorrer-se a um voluntário para nivelar a areia em vez de a um juiz. Deveres do juiz: o juiz X, no ponto de queda, determina a posição da rotura mais próxima no setor de queda até a linha de chamada, para inserir o ponteiro prisma e, em seguida, em caso de utilização de fita métrica, segurá-la no zero. Bom, O primeira regra juiz importante Y aqui, ó. fica encarregado. Pode falar. Ele vai pegar o juiz Y aqui que ele estava se referindo, ele vai ficar com a marca, né? Com a ponteira. Ele vai marcar ele vai medir na marca mais próxima ao setor de queda, tá? Sempre isso. Depois a gente vai ver mais para frente isso. Pode ir, Geraldo. Por nivelar o setor de queda. O juiz, reg, conhecido como o registrador, deve estar sentado à mesa. Alguém falou? Isso. Não. Deveres do juiz: o registrador, reg, registra corretamente os ensaios de cada atleta na folha de resultados, o resultado do ensaio de cada atleta e chamada cada atleta, e aquele que lhe deve seguir.
Também indica aos atletas que têm um determinado tempo para fazer o seu ensaio e levanta a bandeira amarela quando só houver 15 segundos restantes. No final da competição, determina o melhor resultado e o posicionamento na tabela de cada atleta. Se houver juízes suficientes disponíveis, também pode haver um segundo registador, Reg 2, um juiz de controle de tempo, CT, e um juiz do painel de pontuação, PP. Quando não houver O juízes juiz do suficientes painel de disponíveis, pontuação é o algumas árbitro. funções Vai lá. Vamos lá. O juiz do painel, o juiz de controle de tempo será o que vai ficar com um regressivo ou com cronômetro, caso não tenha regressivo disponível. E o juiz de painel de pontuação é o juiz que a gente usa para fazer o placar. Ok? Vamos lá. podem ser combinadas. Um outro juiz, cá conhecido como o juiz de controle de atletas, deve posicionar-se perto da área de assento de atletas. Deveres do juiz: o juiz esse geralmente responsável é aquele pelos juiz que a dois gente atletas, usa de cá apoio, tá? certifica-se. Vai lá. Esse juiz de controle de atleta quem fica em apoio, porque geralmente eles ficam muito distante a maioria das vezes ficam muito distante do setor de chamada, né? Para ter ideia, na Olimpíada eles ficavam mais ou menos uns 35 metros de distância. Então era ruim, às vezes, até de visualizar o placar, né? O placar que a chamada era feita pelo placar. Então ficava um árbitro lá com súmulas, né, para poder ir orientando, né? Às vezes o atleta está distraído, algo assim, aquele juiz ali, ele tem essa função. Vai seguir. Que os meus atletas fazem os seus ensaios na ordem correta e supervisiona-os para o caso de saírem da área de competição. Um outro juiz deve posicionar-se junto do anemómetro. Deveres do juiz: o juiz responsável pelo anemómetro posiciona-se num ponto a 20 metros da tábua de chamada. Deve iniciar o anemómetro no momento adequado para cada ensaio e registar a leitura de cada ensaio na folha de resultados. O árbitro, nomeado para a prova, deve posicionar-se onde achar melhor para o desempenho das funções de supervisão da competição e lidar com quaisquer questões e protestos. O papel, deveres e poderes do árbitro são detalhadamente. Olha, em termo novo aqui, tá vendo? O árbitro é o geral, tá? Que a gente conhece como árbitro geral. Tá bom? Então, os juízes são os juízes que vão atuar nas provas, tá? Que vimos até agora, juiz-chefe, tá? O juiz auxiliar, o juiz regulador. E esse aqui o árbitro é o árbitro geral. Ele tem funções específicas, tem decisões que só ele pode tomar. Então a gente tem que ficar sempre atento a esse ponto também. Então, pode ir, geral. Explicados numa lição separada deste curso, mas há alguns assuntos que podem surgir durante uma competição de salto em comprimento. Em particular, conceder a qualquer atleta um ensaio de substituição e/ou reajustar o relógio. Permitir que um atleta faça um ensaio numa ordem diferente. Se necessário, alterar a hora ou a localização da prova. Verifica a medição do ensaio no caso de um registro. Bom, esse último tema eles falaram um pouquinho das funções do árbitro, né? Que é um caso nosso geral. Vai vir uma questão aqui à frente sobre isso. Na Aqui é verdade, a parte, tá tudo a parte explicadinho dentro do aqui. vídeo, exatamente. Depois vocês refazerem assistir esses vídeos novamente e fazer as leituras. É o mais aconselhável. Qualquer dúvida que ficar, vamos colocar no chat que a gente responde logo a seguir, tá, gente? Seguiu? Aquela questão eu falei que é outro vídeo repetido. Luiz Frederico Lantes. Esse é o mesmo vídeo, mas já está duplicado. Uhum. Parece ser o mesmo. É o mesmo. Eu já tinha visto isso. O Fred aqui está atuando como árbitro geral. Exatamente. Muito bem observado.
Perfeito. Deixa eu ver se tem o textinho aqui embaixo. Opa, Assim, tem isso aí. Bom, mas aqui nessa aba vai falar um pouquinho da função de cada um, né? O juiz-chefe, de acordo com aquele. Lá, pode abrir, Geraldo. Tá vendo? Ele tem vai tudo observar ali. toda a prova, tudo que foi falado lá. Os deveres dele, ó. Avaliar se a chamada foi feita corretamente e medir o ensaio, ou seja, se a impulsão foi dada corretamente sem falta, medir o ensaio, medir a marca que o atleta fez, levantar a branca se o ensaio for válido ou a vermelha se for nulo, né? E sabe que eu esqueci? Ah, não, não esqueci, não, tá gravando. Não, tá, tu falou desde o início. Eu fui olhar Então, agora. aqui refere-se àqueles dois arcos lá da caixa, tá? Um que vai ficar com a trolha, no caso, né? E o outro que vai nivelar lá o setor. Então, cada um vai fazer. E você pode revezar, pode ser outras pessoas que não sejam aptos para fazer a parte do nivelamento. Agora, a parte da marca daquela tem que ser apto de qualquer jeito, tá, gente? Secretário. O secretário é o que vai fazer o registro dos ensaios, né? Que é o registro das tentativas. Se não tiver árbitro sobrando para fazer anemão regressivo, ele vai fazer também. Aí aquela velha regra, né? 15 segundos, vai levantar a bandeirinha e manter até que o atleta termine. Ou o tempo acabe, né? Juiz controle de atleta, que eu falei que vai dar aquele apoio lá para dar todo o suporte que o atleta precisar. Imagina. WC, WG. É o juiz WG. anemometrista, né? É, Vai ficar a 20 metros da tábua de chamada, tá? E deve iniciar o anemômetro no momento adequado para cada ensaio. Aquilo que a gente acompanha lá na regra, né? A gente tem aquela marca de 20 metros após aquela referência, após os 20 do anemômetro, tem mais 20, né? A gente vai botar uma marquinha lá. Se o atleta iniciar a corrida antes daquele ponto, quando ele passar daquela referência ali, você aciona o anemômetro e vai contar os 5 segundos. Caso ele inicie a corrida à frente, no momento que ele iniciar a corrida, você vai apertar e deixar a contagem. O árbitro é o famoso geral, ó. Aqui. As funções dele. Supervisão da competição, ele dá qualquer questão de protesto, né? Ele que vai tomar as decisões se o atleta vai ter direito a uma tentativa a mais ou não, tá vendo? Conceder um atleta ensaio de substituição ou reajustar o relógio. Por exemplo, começa a correr, dar algum problema, alguma coisa cai na pista, né? Ele vai ter o tempo restabelecido por qualquer outro motivo, tá? Permitir que o atleta faça o ensaio numa ordem diferente, caso ele esteja competindo em outra prova ao mesmo tempo. Alterar o horário e localização da prova, que a gente vai saber lá na frente, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? Que não são todos os motivos que levam a essa mudança aqui, não, tá? Pelo menos na nossa prova. Verificar a medição do ensaio em caso de recorde, né? Ele que vai ter que fazer a validação, tá bom? Pode seguir. vamos Vamos brincar. lá. Vamos brincar um pouquinho? O juiz-chefe deve posicionar-se para observar qual das seguintes opções relacione as respostas corretas. Vamos lá. Tem, Quais opções vocês acham que é a função do juiz-chefe? ó, abri muito aqui. Peraí. Aqui, ó. Vamos Chamada do lá. atleta, Deixa para a posição. resposta A. Pode ter mais de uma, vocês sabem, né? A maioria está na A, chamada do atleta. Alguns estão na C. Vamos ter que ver o que tem mais para a gente botar como opção em geral. Tem 3 As e um C. Verificar a quieta. 3A e um C? Tem 4A, né? Tem um que é ABC aqui também, que é a Nádia. É, tem um ABC ali. Então vamos marcar a opção A para a gente ver lá o que dá. Marquei a A. O que mais? Tem mais alguma? Mais alguém? Tem alguns que estão Tem, marcando a opção B e C também. tenho 4C. Então vamos marcar C para a gente ver o que vai dar. Esse é o momento de arriscar, hein, gente. 4C. 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 4C.
Alguém teve B, Tem um monte de ABC dois, também. Vamos três, lá. teve B Eu, também. Teve eu ABC. falei C porque eu não tô conseguindo fazer ir para vocês. Ah, tá. Pode falar aqui então. Vamos marcar B também pra gente ver. Vamos lá. Se não for, ele vai falar que não é. É C. Vamos lá? Bom, ficou ABC. O anemômetro não é, né? É, isso com certeza não é. Aí, Perfeito, gente. Vamos lá. Aqui nós tínhamos três opções corretas, né? Três funções que tem, que é a chamada do atleta, né? Que é ali o momento da impulsão, a posição inicial do atleta e a queda do atleta, que aí tem que acompanhar, porque a queda é a saída, né? Perfeito. Vamos lá. O ato de uma prova de salto em comprimento. Olha só, mudou o termo, tá, gente? Pode ter que lidar com quais das seguintes questões. Selecione as opções corretas. Pode ter mais de uma. Vamos lá. Permitir que o atleta faça um ensaio numa ordem diferente? Ele pode. Alterar a hora ou localização da prova se necessário. Verificar a medição da fasquia no caso de um registro. Permitir um ensaio de substituição a qualquer atleta. O que vocês acham? Pasquia no salto de distância seria o quê? A, B e D, né? Então aqui, ó, A, B e D. Tem um monte de A, B e D. A frasquia é a barra É, de Seria no desafios salto em altura. verticais. ah, então tá bem atento aí, né, Celeste? interessante. Muito bem, eu falei, tem as coisinhas que estão misturadas aí, para confundir. Vamos lá, a maioria marcou A, B e D, Geraldo. Vamos lá marcar? Então vamos lá. A e Isso. D, A, B e D. A, B de B volta também. e D. Isso. Vamos lá? Vamos. Opa! Então tinha uma Perfeito. pegadinha ali no meio, hein? Isso. Mas aqui está dizendo verificar a É, pode medição da escolher. fasquia no caso de um registro. É. Aí foi uma casquinha de banana, hein? Mas não é referente à nossa prova, né? As coisas que saem mesmo. Sim, Não compete. é Lembrando, né, referente a saltos que horizontais, né? Isso, Saltos perfeito. verticais. Perfeito. É que acaba sendo função é dele também, só que importante dar uma olhadinha que às vezes essa é uma pergunta que é referente às ações do árbitro geral, né? exatamente. E aí, se não tiver vinculada a uma prova específica, também seria a função do árbitro geral verificar a medição da barra no caso de um recorde, né? Isso. Então, talvez tenha Uhum. sido puxado para cá, mas não se encaixa, né, lógico, aos saltos horizontais, que é a discussão daqui. É É só para a função gente errar dele, mesmo. Não é é, função dele, mas não mas nessa prova. nessa prova. Muito bem, Geraldo. Vamos. Concluindo, ok, então nós concluímos o item 3. Tem gente entrando. Vamos para o Perfeito. O 4. 4 agora. Vamos lá. Bom, quase iniciando nossa prova. Pam, pam. Aqui descrevemos os procedimentos entre a chegada dos atletas ao local e ao início da competição. Quando os atletas chegam ao local, são direcionados para sua área de assento. O registrador e os juízes de controle do atleta verificarão os concorrentes na lista de nomes da folha de registro. Nas 3 primeiras Uma velha rondas, verificação os que a gente atletas sempre faz, competirão né? numa ordem sorteada aleatoriamente. Fala, Jurandir. Não, é que eu só expliquei a questão, aquele controle que a gente faz sempre na chegada, né? De bater a súmula lá para saber se todo mundo chegou, todo mundo certinho, tá? E aqui a gente vê a questão das 3 primeiras rodadas, né? Só se aquela ordem que foi, já veio pré-definida na nossa súmula, tá bom? Depois que haverá mudança. Vai seguir.
O juiz de controle do atleta fornecerá aos atletas os 2 marcadores que estão autorizados a usar para fazer marcações para as corridas de balanço para os períodos de aquecimento e competição. Os atletas 2 marcarão marcas no então as máximo, suas corridas. Para facilitar este processo, será útil 2 marcas no máximo, tá, gente? Aqui lembra daquela fita métrica de 50 metros? Nesse momento que a gente vai esticar, tá? Era para estar esticadinho, bonitinho, que aí eles vão usar para posicionar a marca deles lá. Alguns fazem contagem de pés, outros já têm a marca mais em metragem mesmo, tá? Por gentileza, posso falar uma coisinha? Pois não. aos juízes É, na questão anterior ali tinha uma das respostas era alterar o local o local e horário da prova. Assim. Tá. Não seria o árbitro geral passar pro delegado técnico, daí o delegado técnico decidir se faz essa alteração ou não? Nesse caso aí pode tomar decisão também. Porque não É, são todos os hoje, motivos, né? hoje em dia, né, quando se tem o delegado técnico, o árbitro geral ele acaba não fazendo isso sozinho, mas é sim competência dele se precisar fazer essa alteração. Então, está na regra que o árbitro geral pode fazer isso, mas na prática ele acaba não fazendo sem conversar ou com o delegado técnico ou na falta do delegado técnico com o diretor de competição, né? Porque às vezes ele não pode decidir fazer num outro horário sem saber se vai ter toda a estrutura montada para que efetivamente essa prova possa acontecer naquele horário, né? Ou se vai ter se vai ter disponível aquele setor não está sendo usado para uma outra prova, então vamos pensar, eu vou estar usando o setor do salto é, com vara e naquele horário que eu quero fazer, de repente está previsto um lançamento do dardo, né? Então, por isso que acaba não fazendo sozinho, mas é competência, está na regra do árbitro geral fazer isso sim, tá bom? Então depende do E, evento. É e, isso? Fernando, nós veremos ela para frente também, os motivos que podem levar a essa mudança também, tá? Não são motivos muito simples, não. Tá bom? Aí vai dar Vou, até um entendimento assim que já é quase como um consenso, né? vou seguir então, hein? Pode. colocar uma fita métrica com o ponto zero na linha de chamada, no fundo da pista de corrida. No salto em comprimento e no triplo salto devem ser colocados marcadores ao lado da pista e não dentro dela. É aquela regrinha de sempre, né, A gente? certa A altura, coisa tem que estar geralmente, fora do antes do início do período de aquecimento, o árbitro ou JC informará os atletas quantas rondas de ensaios serão realizadas e, se assim for, quantos, os atletas podem receber quaisquer ensaios adicionais. O JC também anunciará a ordem em que os atletas devem realizar os seus ensaios. Estes assuntos são frequentemente determinados com antecedência pelo organizador da competição e são esclarecidos aos atletas na câmara de chamada, caso contrário, devem ser claramente indicados pelo juiz-chefe antes do início da competição. Os atletas recebem então Gente, esse é aquele ato que a gente faz antes das provas, depois termina o aquecimento, vai o ato da súmula, geralmente vai lá, passa a ordem para eles direitinho de novo. Entendeu? Isso é aquela coisa que a gente já faz no dia a dia, tá? Esse fato que foi explicado agora. Então diz uma coisa, em evento grande, isso você já define lá na câmara de chamada? Sim, Essa ordem toda? mas a gente repassa lá, na chegada a gente repassa, quando perfila Entendi. principalmente, né? É Perfeito. aquela ordem que vai definir tudo. Por exemplo, se tiver oficial de apresentação, através daquela ordem ali que vai fazer a apresentação, tá? Aquela coisa toda, né? Então já sai meio pré-determinado de lá. determinado tempo para fazer saltos de prática antes do início da competição. No salto em Caramba, ficou azul. comprimento e no triplo salto, não há uma ordem definida para saltos de aquecimento, nem um limite que cada atleta pode fazer, além do limite de tempo disponível. Isso é importante. Ela dá uma pausa aí, por favor. Então vamos lá, gente, que eu acabei de falar agora. Nós temos uma relação de atleta lá. Temos 8 atletas numa súmula que recebemos. Tá? Atleta de 1 a 8. Aquela ali vai ser a ordem de início dos ensaios que eles falam, né? Que é as tentativas. Só que no momento do aquecimento não precisa necessariamente seguir aquela ordem, até porque alguns eles demoram a aquecer um pouco mais tarde, outros aquecem muito rápido, entendeu? Então eles vão ficando lá, o tempo que a gente determinar, eles vão ficando lá nos saltos.
A gente não precisa controlar essa ordem ali no momento do aquecimento, tá bom? Pode seguir? Foi. Os juízes devem garantir que todos os atletas tenham uma boa oportunidade de aquecimento. É comum os juízes fecharem a vala de areia durante os ensaios de aquecimento, colocando sobre a tábua de chamada, ou colocando um cone para permitir que se faça o nivelamento básico da areia de tempo a tempo. Dá um pause aí, Geraldo, por favor. Essa questão aqui é o quê? A gente fecha o que eles vão saltando e vão criando buracos, né? Eles passam correndo, vão criando buracos ali, um atrás do outro. Então a gente fica, quem tá lá na caixa de areia fica controlando. Quando vê que tá muito ruim, aí dá uma fechadinha no corredor, dá uma passadinha lá de rastelo, de leve, não precisa fazer aquele alinhamento perfeito, né? Só para tapar os buracos maiores para eles continuarem o aquecimento, tá? Pode seguir. Tanto durante o período de aquecimento como durante o de competição, os atletas podem sair da área de competição, mas apenas com a permissão e acompanhados por um oficial. Esta regra aplica-se mais frequentemente a idas à casa de banho ou a visitas à assistência médica aprovada. Casa de banho e Se isto banheiro, for tá? aprovado Casa de Casa banho. de banho, banheiro. durante a Isso é um competição, termo deve meio- fazer-se, se possível, de forma a não ser necessária uma alteração da ordem de competição. Se o atleta não estiver presente quando o seu nome for chamado, será registado como uma falta após o tempo permitido para o ensaio expirar. De qualquer pausa aí, modo, Geraldo. se o atleta tiver Não, percebeu essa primeira parte aí, né? O atleta ele pode solicitar a saída banheiro ou atendimento médico, tá? Mas não pode ir sozinho, ele tem que avisar. Tá? Caso ele não retorne a tempo da tentativa dele, é a falha. Pode ir. sido autorizado a participar noutra prova realizada ao mesmo tempo, não estando presente na chamada do seu nome, deve registar-se como um passe. Viu? São dois pontos aqui Se o diferentes, atleta o viu? fizer Não, dois pontos diferentes. Ó, teve um momento de autorização para ir no banheiro e não voltou a tempo. Isso é uma falha, tá? Saiu para uma prova que esteja acontecendo no mesmo momento. Isso é um pouco difícil de acontecer em prova internacional, mas no nosso acontece muito. O atleta lá está na distância e ao mesmo tempo está numa bateria lá de 100 metros, por exemplo. Vai ser comunicado, os árbitros já sabem, os árbitros-chefes já sabem, né, que aquele atleta está em duas provas. Ele vai, só que quando não voltar, ele não toma falta, se ele não voltar a tempo. Aí vai ser uma tentativa nula, tá bom? Como se fosse um pulo. Pronto? sem permissão, deve ser naturalmente avisado, com o cartão amarelo. Em casos graves ou por infração subsequente, o atleta pode ser desqualificado, com um cartão Oi, por vermelho favor. ou um segundo cartão amarelo, seguido de um cartão vermelho. Pausa, Geraldo. Bom, costumando aquela tabelinha, né? Caso aconteça uma situação dessa, sair sem permissão e tiver que aplicar o cartão amarelo, será colocado a sigla YC na súmula, tá? Se for passivo no vermelho, um RCzinho lá, um YRC. Tá, Geraldo? Yellow card e red card. Jurandir, por favor, repete a diferença entre o atleta sair para o banheiro e não voltar a tempo e o atleta sair para uma prova simultânea e não voltar a tempo. Ah, se for ao banheiro com autorização e não voltar a tempo da tentativa dele, aí é uma falta, tá Ok. bom? E ele sair para uma prova que esteja fazendo ao mesmo tempo e não voltar a tempo, aí não é uma falta, é um nulo, né? Um salto nulo. É aquele Qual a tracinho que a gente diferença? é aquele tracinho que a gente vai colocar lá como se ele tivesse pulado o salto. Ah, tá. De qualquer forma, ele vai perder aquela tentativa. Sim, Ok. isso, É como se ele tivesse passado, né, Júlia? Né? exatamente. Tá, beleza. Assim que a competição começar, os atletas deixam de estar autorizados a usar a pista, as áreas de chamada ou de queda e qualquer outra para motivos de aquecimento. Esta é uma regra que preocupa ou provoca confusão em muitos juízes, mas em termos mais Veja um simples, detalhezinho deve da ser aplicada. bandeira, tá? Perceberam o detalhezinho da bandeira amarela levantada nesse vídeo? Faltava 15 segundos aqui, Exatamente. e aí ele levantou a bandeira, permaneceu com ela levantada, independente dele ter iniciado a corrida até ele concluir. Exato. Aplicada com bom senso e de acordo com a razão para a qual foi concebida.
Por exemplo, se um atleta, antes do seu ensaio, fizer uma curta corrida na pista sem passar na tábua de chamada enquanto o setor de queda está sendo nivelada, não é necessária qualquer ação por parte dos juízes. Mas se um atleta fizer a corrida de balanço e atravessar ou saltar Opa, para o Lígia. setor de queda antes Bom, Vai. aquela questão do uso da área para aquecimento aqui, por exemplo. Aqui estão nivelando a área de queda, tá vendo? Se o setor tá bloqueado, ele pode que dar umas corridinhas até aqui e voltar, que não tá atrapalhando ninguém, que tá aguardando a vez dele, tá bom? Não pode durante a competição fazer isso. Não é tentativa de outro atleta, por exemplo, que vai acabar atrapalhando. Às vezes acontece ficarem desse espaço aqui atrás tentando fazer movimento aqui, então a gente tem que ficar atento a esse ponto. Vai passar, Lina. de ser chamado para o seu ensaio ou durante o ensaio de outro atleta, deve ser apresentado um cartão. Também se aplica caso um atleta use a pista enquanto o outro atleta se prepara para ou estiver a fazer o ensaio. Também é importante que os juízes saibam quais as formas de assistência permitidas e não permitidas durante uma competição de salto em comprimento e triplo salto. Importante também, né? É permitida a seguinte assistência: exame médico ou tratamento ou fisioterapia, de acordo com as Ia falar alguma coisa, ô Júlia? Não, só falei que é importante. regras, basicamente para permitir que o atleta continue a participar na prova. Comunicação entre atletas e treinadores e os não presentes na área de competição. Estruturas de proteção pessoal. Visualização por atletas de ensaios anteriores, registados em seu nome, por pessoas que não se encontrem na área da competição e caso o dispositivo de visualização também não tenha sido levado para a área da competição. Apoio físico de um oficial para se voltar a levantar ou para receber assistência médica. Não é permitida a seguinte assistência posse de dispositivos técnicos na área da competição, como registradores de vídeo, rádios, telefones. Pausa aí, Gabriel. Bom, percebam, ele pode receber assistência, ele pode pegar o coisa lá perto da área técnica lá, ele pode ver o tablet, o telefone, qualquer coisa. Ele só não pode levar esse equipamento para a área de competição, tá bom? Ele pode visualizar, mas não pode levar para a área de competição. Digamos Tá. que um atleta pega uma câmera ou seu próprio celular e amarra naquela a grade que fica separando a área de competição dos técnicos. Ele pode deixar esse dispositivo lá rodando? Ali é geralmente onde ele usa lá, né? Tá fora da área. Ok. Ali pode, não tem problema. Ele só não pode portar lá no momento lá do corredor, lá na área onde ficam os atletas, entende? Ô, Tudo bem, Celeste? Jurandir, Oi, pois não. nesse caso também que o atleta vai verificar lá o vídeo do Hum. salto lá com o técnico, ele não pode ficar falando no telefone, né? Oi? No caso de um atleta que vai lá ver o vídeo lá do salto com o técnico, e aí ele pega o celular e conversa com alguém que está no celular, isso não pode, né? Ah, boa pergunta, porque de acordo com a questão anterior até pode, porque ele fala até pessoas que não estejam na área de competição, né? Ô, Claudinha, Entendi. Ele pode assistir a um vídeo falar que não, foi né? gravado em seu nome, né? Ele não pode ficar fazendo uso para entrar em contato com outras Ah, pessoas. Ele sim. já está ali com o treinador, é com ele que ele vai estar falando. Tá? Perfeito. Agora, ele não pode ter posse de um dispositivo técnico ali, como está se falando, de um telefone celular. Eu acho que a Celeste comentou de deixar um celular gravando, né, as tentativas dele ali na cerca. Lembrando que alguém é que vai ter que ter levado esse celular para ele. Ele não pode entrar com esse celular e aí fazer esse uso, É, né? eu acho que Lembrando eu que acho que eu entendi que ela falou justamente naquela área do técnico lá, né? Onde ele fica lá, por exemplo, o técnico, eu já vi situação assim, técnico posicionar ali isso, na aí grade da não tem arquibancada. Eu problema. acho que ela está se referindo a isso, né? Não é, Celeste? Nossa. Não. Eu estava me referindo a um atleta entrar na prova com o Ah, aparelho e não. colocar lá gravando. Ah, não, não, não. Pensei que você estava falando a respeito lá da posso na área técnica, Não. não. Não, E não, tudo bem. se ele, antes de entrar na prova, já colocar o aparelho lá? Ah, mas ele não vai ter acesso àquela área ali antes. É uma grade que está separando a área de competição da área técnica. Só que ele não tem Celeste, técnico.
Dá para Sim. falar na área externa, né? Então, gente, a gente está falando de grandes exceções, né? Sim, Algumas sim. exceções, por exemplo, um treinador que também é atleta, que também tem índice para estar dentro do setor de. Alguém está assistindo alguma coisa, se puder fechar Alguém está com o televisão microfone. ligada. É. Então, assim, ó, se a gente tem uma exceção, como por exemplo, um atleta que também tem índice para estar dentro da prova, só que ele é treinador de outro atleta, então ele pode até solicitar isso para o delegado técnico para que se tenha a possibilidade de, no momento do seu atleta fazer as tentativas, esse atleta treinador, ele se desloca para a área técnica para poder passar essas orientações para o seu atleta. Então, são casos de exceção que a gente vai estar tratando. Então, que nem a Celeste comentou, dependendo do nível de competição. Olha, eu quero fazer essa filmagem, quero ter, né, os registros. Esse atleta vai ter que fazer uma solicitação prévia ao delegado técnico ou ao diretor de competição. E aí vai se tratar de exceções. Pode ser que seja autorizado, né, mas vai estar fora da área de competição e ele vai sempre estar indo para essa área técnica para poder visualizar como foi o seu salto. Esse é o meu entendimento, tá, gente? Ah, sim. Nossa Senhora. Ó, Pois Eu, é, teve um atleta no Campeonato Brasileiro Master semana passada, e ele pediu para entrar na prova com o celular e colocou o celular, não, uma câmera. Não era um dispositivo de comunicação, era só uma câmera. E ele grudou lá com o Durex, com aquela fita adesiva transparente na grade e ficou gravando lá. E ele competindo. Algum problema quanto a isso? Eu, se fosse diretora de competição, autorizaria. Não sei o Jurandir, e depois tem a Laís com a mão levantada ali, né? Eu autorizei como eu era diretora da competição, não eu vejo problema, autorizei não. isso. Mas porque era uma câmera, ele não podia se comunicar com ninguém, era só uma câmera. Não era um celular, um aparelho de telefone. Então ficou gravando lá e ele competindo. É porque a gente tem que ver o aspecto da vantagem. Não vejo que ele levou vantagem nesse ponto, né? Em questão de resultado. Vai ser só uma coisa de análise para ele futuro, né? Eu vejo dessa forma também. Não, Sim, Laís. era só para ele verificar realmente não era salto, era lançamento. O Eu acho que lançamento e depois, sei lá, consertar alguma coisa, né? porque a característica da assistência é a vantagem, né? Como não teve, né? Entendeu? olha o que eu fiquei pensando. Vamos lá, o treinador está envolvido na arquibancada numa outra posição por causa de outro atleta. E esse atleta vai para a competição sozinho. Aí ele leva o equipamento dele de gravação e deixa do lado de fora dessa grade, pronto para ser ligado, e ele é quem vai operar esse dispositivo. Se ele tem liberdade de sair do setor e ir até a beirada da arquibancada para falar com o seu treinador, mas esse treinador não existe, na verdade, uma câmera de vídeo, vamos dizer que está chegando a minha vez de ir para a minha tentativa. Ele se desloca, vai até lá, liga a câmera e vem para o setor. A câmera está gravando. Vai gravar o primeiro atleta, que não é ele, e aí chegou a vez dele, ele faz a tentativa dele, foi gravado, ele Eu termina o ia salto, vai fazer lá, só uma e sugestão, desliga. né? Isso Para a pode? gente. Então, isso são exceções. Tudo que É, não está previsto na regra, o árbitro geral, é ele quem tem pode que. decidir se isso não foi decidido antes. Mas, nesses casos, eu acredito que o atleta tem que ter feito a solicitação antes para o diretor de competição. E se Lembrando não. que, dependendo, Geraldo, só um pouquinho, dependendo do Uhum, tamanho da competição, né, a gente tem também os direitos de imagem, tem uhum. todas aquelas questões para uma filmagem da prova toda, né? Então, assim, não vamos perder muito tempo com a questão de exceções, porque senão Uhum. a gente vai demorar bastante aqui. Eu só vou passar a palavra aí para a Laís e depois voltamos Aí, para o Ju. Vai lá, Laís. Laís.
É só para entender uma colocação. Você falou caso o técnico tivesse também competindo na prova, se ele fosse passar alguma orientação, ele teria que sair, ir para a área dos técnicos, passar a orientação e retomar a prova. Ali na própria prova, o atleta saltou lá, que também, vamos supor que é atleta dele, e ele também está competindo, e ele fala assim, ó, sei lá, um pé para frente, um pé para trás, a corrida foi não sei que jeito. Isso ele não pode fazer? Não, é dentro da área de competição, ele não pode receber, porque isso se configuraria assistência. Por isso que, em alguns casos, quando a gente tem o treinador que também é atleta da prova, a gente autoriza, né, que ele vá para a área técnica, passe as orientações lá, assim como todos os demais treinadores. Os treinadores ficam lá, né, então eles não podem, de dentro da área de competição, passar a orientação, senão isso é considerado assistência. Ajuda. Se a Claudinha concorda ou não concorda com isso é outra coisa, né? Se para mim seria o ideal que os treinadores também tivessem lá dentro da área de competição, né? Seria um show. Mas a regra coloca que não tem como, né? Principalmente pela quantidade de atletas e quantidade de provas, para a gente ter segurança de todos, então tem esse regramento. Os treinadores ficam do lado de fora da área de competição. Beleza? Beleza, obrigado. Vou seguir, hein? Agora vamos ver o que não é permitido, hein, gente? Vai seguir. Uso de tecnologia ou aparelhos que dão vantagem ao utilizador. Aconselhamento ou outro apoio por parte de qualquer oficial da competição, por exemplo, para indicar o ponto de chamada, a não ser para mostrar uma falha. Uau! Para árbitro que é técnico, esse último ponto aí é complicado, né? Que o árbitro fica doido para dar o palpitezinho dele. Nós temos isso no nosso salto como vara. Pois é. Eu acho que temos um exercíciozinho agora, hein? Eu acho que tem aqui algumas instruções. Isso é um Geraldo, diminui um pouco a tela porque Tá as frases estão estourado. cortadas. É, verdade. Isso. Vamos lá, pode abrir a opção 1, que é assistência. Opa, errei. Bom, aqui tá. Vamos lá. Exame médico, para tratamento de exame médico ou fisioterapia, tá? É permitido. Vamos lá. 2. Comunicação entre até treinadores. Tudo que a gente viu lá no vídeo, que aqui tá ilustrado, tá, gente? Ainda tá grande, Geraldo. Tá grande ainda? Tá sim. Opa, tô Não, o batendo. escrito está do É lado porque quando esquerdo abre, só. quando abre a Essa é a imagem. imagem. Olha, isso aí é só a ilustração do que a gente já viu no vídeo, tá, gente? Vai passando. Ó. Aquela questão dos vídeos, que ele pode visualizar do lado de fora. Vai. E o 5 apoio físico, né? Vai ao médico para se recompor na prova. E abaixo os 4 exemplos que não pode: celulares, aparelhos eletrônicos, rádio, telefone, tecnologia aparelho, que é aquela questão dos tênis, né? Que não pode ter, a gente tem que regular isso também. Aconselhamento de árbitros, não pode. Ele sempre pergunta, né? Ah, o pé bateu aonde? Tem que ficar ali, cara de paisagem, como eu digo. Pode seguir. Aí você pega e fala, não vi. Agora dá uma aumentadinha isso. Eu acho que aí tá bom. Tá bom, hein, Nádia? Aí. Nádia botou no chat. Tá bom, Nádia, assim? Para mim tá cortando dos dois lados, esquerda e direita. Ah, é? Uma pergunta aí. Quem abriu o microfone? Geral. Vai. Ô, Celeste, diminui na sua tela, Celeste. Na minha tela. Ah, tá. Ok. Consegui. Ok? Conseguiu? Isso. Vamos Vamos lá, lá. gente. Antes do início da competição. Não entendi. Jurandir. Oi. É o Wagner. É o Wagner. Como é que vai? Só uma dúvida aí. O
árbitro não pode auxiliar durante nem o aquecimento. Lá, como você colocou aí, se o meu pé bateu, próximo à tábua, né? Mas o outro atleta ele pode auxiliar durante o aquecimento? Ou não? Só para tirar uma dúvida. Às vezes até Oi? acontece. Eu acho que no aquecimento eu não vejo problema, né? Durante a prova que é pior. O problema é durante a prova, né? Mas o árbitro em situação nenhuma, tá? Vamos lá. Antes do início da competição, o árbitro ou o juiz-chefe informam os atletas de quase os seguintes pontos. Vamos lá. O sítio onde o atleta começa a corrida de balanço. O sítio é o local, tá? O número de rodadas de ensaios que serão realizados. A ordem que os atletas devem realizar os seus ensaios. O número de atletas que podem receber quaisquer ensaios adicionais. Vamos lá no chat lá responder. Já tem B, C e BCD, D. BC, Maioria. BCD duas vezes, BC, Tem mais B, C, D. B, C. BC, Vamos marcar. Ninguém opção B, C, D. Vamos marcando geral. BCD. É isso? Vamos ver. Vamos lá. Seguiu? Ok. Perfeito, gente. São as funções. O número de rodadas serão realizados. A ordem que os atletas devem realizar os ensaios. Isso aqui foi desde o início. O número de atletas pode receber qualquer ensaios adicionais, né? Isso aqui a gente vai ver depois quais os motivos levam a isso, tá, gente? Pode seguir, Geraldo. Bom, durante aquecimento para a competição de salto em comprimento, os atletas devem fazer esse salto do treino na ordem da competição? E vocês acham, verdadeiro ou falso? Falso. Tem um falso. Tem um Teve falso, um vamos A. marcar falso. A maioria é falsa, vamos marcar. A gente vê. Segue. Certo. Como eu falei lá, a ordem de súmula de início da competição é diferente do aquecimento, tá? Eles podem fazer a qualquer tempo ali. Agora, no momento que a prova inicia, ele tem que seguir a ordem que foi pré-determinada. Não é dever dos juízes garantir que todos os atletas tenham uma boa oportunidade de aquecimento, uma vez que a competição ainda não começou. Verdadeiro ou falso? B, B, B. Opa, saiu Aquele um famoso, F. se vira aí vocês. B. É B? Falso. Vai, Bia tá ganhando aí, vamos marcar? Pá, bateu. Perfeito, gente. É dever dos juízes, sim, tá? Fique bem claro isso. Vamos lá. X é falha. O passe é Pass. o tratinho, YC é o Tracinho é cartão amarelo. passe. Yellow Aí card. aqui eles vão dar três situações que a gente vai ter que definir quais delas está relacionada à letra ao lado, tá? Vamos lá. Um atleta está competindo com duas provas ao mesmo tempo e não está presente quando seu nome é chamado para o seu ensaio, conforme a ordem. O relógio de ensaio é posto no zero. Vamos lá. O que que a gente vai usar aqui? A opção A, ele vai passar nesse caso, o yellow card e a falta, ou uma falta, no caso da opção 1 aqui. O que vocês marcariam? Pum, 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 Isso aí. Todo mundo pum, relacionando 1 a A. Vamos lá. pum. 1 letra A, Geraldo. É isso? Um, pum, assim? Perfeito. Vamos lá. 2. Um atleta tem permissão para ir à casa de banho, no caso, o banheiro, né? Mas não está presente quando seu nome é chamado para o ensaio, ou seja, a sua tentativa. O relógio de tentativa é posto no zero. Qual a opção? É a falta ou um cartão amarelo com a falta? Opção B ou opção C? Vamos lá, maioria C. Vamos lá, Geraldo, marcando, por favor. 2, C. 3. Isso. E sobrou a opção 3, que é um atleta não solicita aprovação para sair da área de competição, para ir à casa de banho, E já e não toma está um presente cartão. quando é chamado para o ensaio conforme a ordem. Vamos lá? Sobrou a B. Vamos conferir. Verificando. Bateu. Perfeito. Correto.
Aquela questãozinha de novo, hein, Celeste? Você havia perguntado, né? Vamos Muito lá. bom. Quais das seguintes formas de assistência não são permitidas? Quais das formas são permitidas? Vamos lá. Use tecnologia ou aparelho que dão vantagem ao utilizador. É permitido? Receber apoio físico de um oficial para soltar, voltar a levantar ou para ou receber assistência médica. Receber aconselhamento por parte de qualquer oficial de competição, por exemplo, para indicar o ponto de chamada, a não ser para mostrar uma falha. Comunicação entre atletas e treinadores não presentes na área de competição. Quais dessas opções vocês acham que são as corretas? B, Vamos lá. D, B, D, D, B, 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 D. D. Vamos lá. B Leremos B, D. e Vamos D. marcar. Isso. Nenhum Vamos C? concluir. Não. Nenhum C, nenhum A. Vamos concluir? Ok. Perfeito, gente. Tirar 10, hein? Vamos seguir. Opa, vamos para 4 agora. Vamos para 5. Para 5, para 5. Eu acho que esse é um vídeo repetido também, se eu não me engano. Eu não lembro. Eu também não. Desenvolvimento da competição. Chegou a hora Agora de vem a preparar o parte- local para o início da competição. O período de aquecimento deve terminar aproximadamente 5 minutos antes do início da competição. Os juízes devem colocar um cone ou algo semelhante na tábua de chamada para relembrar os e os atletas de que não podem praticar durante esse tempo. Poderá ser diferente se houver requisitos especiais de apresentação de provas. Os juízes devem preparar o local para a competição, removendo quaisquer marcadores adicionais colocados pelos ex-atletas durante o aquecimento e nivelar a areia no setor de queda. Lembra que a A gente só pode competição usar está duas pronta marcas, para hein? começar. No momento que a gente faça a verificação e retira as marcas extras. Pode ir. O registrador chamará o primeiro atleta e anunciará o próximo na ordem. Ao chamar o atleta, desde que tudo esteja pronto, deve iniciar-se também o relógio. Geralmente, o atleta tem 1 minuto para começar a fazer o ensaio. Há algumas mudanças quando, por situações especiais, um atleta faz ensaios consecutivos. Uma tabela importante. Se tiver sido concedido pelo árbitro ou um atleta um ensaio de substituição, não é permitida qualquer alteração na ordem. No entanto, será autorizado um determinado tempo razoável de acordo com as circunstâncias específicas de cada caso. Se a competição já tiver continuado antes de um ensaio de substituição ser concedido, o ensaio de substituição deve ser feito antes de quaisquer outros ensaios. Este processo deve ser seguido durante toda a competição. Aqui a gente vai ver Se a mais à qualquer frente. momento e por decisão própria, Pode falar. Não, isso aqui a gente vai fazer, vai ver o termo anterior, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Com mais detalhes. um atleta fizer um ensaio na ordem incorreta, será avisado pelo árbitro. Se os dois atletas estiverem a competir em mais do que uma prova ao mesmo tempo, o árbitro pode alterar a ordem dentro de cada ronda deste ensaio, exceto na última ronda de ensaios. Se o atleta ainda não estiver presente para um determinado Vai lá. Bom, lembra, quando estiver competindo mais de uma prova, a gente pode fazer, o árbitro pode fazer, o árbitro aqui no caso é o geral, tá? Ele pode mudar a ordem desse atleta, porém na última rodada não. Então, até a quinta rodada, caso ele tenha se classificado para as rodadas seguintes, ele pode ter essa mudança. Agora na sexta não